Polícia Federal deflagra a sexta fase da Operação Unha e Carne e investiga um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado 7 bilhões de reais por meio de uma rede de postos de combustíveis no Rio. A investigação também apura a participação de agentes públicos no esquema. Nesta fase, os agentes cumprem 19 mandados de busca e apreensão em 5 municípios fluminenses, além de medidas de bloqueio de bens e suspensão das atividades de empresas ligadas aos investigados. Entre os alvos estão o ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, e o ex-secretário de Polícia Civil do Rio, Marcos Amin. Aí a gente vê nas imagens as fotos, dos dois ao lado. Ludmila Lins Grilo, uma operação importante, Polícia Federal em ação, esse esquema que já acontece há um bom tempo, que já movimentou essa quantidade impressionante de dinheiro, então envolvidos, o que deixa a gente também bastante perplexo, um ex-chefe da Polícia Civil e o presidente do União Brasil do Rio de Janeiro. Grave a acusação, hein? Então, Adriana, essa operação Unha e Carne já começa pelo nome, né? Esse nome foi dado, esses nomes são muito legais, esses nomes que as polícias dão para essas operações. A gente diz que são as operações de nomes maneiros, né? Mais uma, Operação Unha e Carne. Por que esse nome foi dado? Porque essa operação está apurando aquela promiscuidade, aquela relação de intimidade entre o crime organizado e o Estado, agentes públicos, agentes que ocupam cargos públicos. Então, por isso que eles chamaram de Operação Unha e Carne. E isso começou lá atrás, aquele ex-presidente da Alerj, o Rodrigo Bacelar, ele já foi preso nessa operação, então tem agentes políticos muito graduados envolvidos nessa operação. Lá no início também, só para lembrar, teve um desembargador do TRF2, chamado Macário Judici Neto. Esse desembargador foi preso também no início dessa operação, no ano passado, por supostamente entregar dados sigilosos das investigações para o Rodrigo Bacelar, então presidente da Alerj. Esse desembargador, inclusive, ele chegou a ficar mais ou menos, ficou ali quase 18 anos afastado da magistratura, olha só, ele era investigado na época, ele era magistrado no Espírito Santo, era investigado, ficou afastado por muitos anos e retornou à magistratura em 2023. Então, só para exemplificar aqui isso é um resumo do que é essa operação Unha e Carne. Então, a gente tem não só agentes políticos, como também membro de poder judiciário envolvido e preso, inclusive, nessa operação. E hoje aconteceu mais uma das suas fases e chegou então ao Márcio Canella e ao delegado Marcos Amin. Isso vai ter alguma implicação política. Por quê? O Márcio Canella, ele é ex-prefeito de Belford Roxo e ele não é, hoje em dia, um simples agente político. Ele é atualmente o candidato indicado pelo Flávio Bolsonaro ao Senado pelo Rio de Janeiro. Então, olha como essa operação acaba tendo ali os seus braços políticos, acaba tendo uma implicação política imediata. Eu não vi, acredito que o Flávio Bolsonaro não tenha se manifestado sobre isso, até porque o Flávio Bolsonaro, como a gente sabe, a gente deve comentar, ele está aqui nos Estados Unidos, ele vai falar hoje na audiência sobre o comércio entre Brasil e Estados Unidos, da sessão 301, então acredito que pelo menos até lá ele não vai comentar esse episódio. Mas o fato é que isso vai ter essa implicação política, isso é uma operação que está rolando na primeira instância da Justiça Federal, então pelo menos não é o STF que está tramitando, pelo menos eu confio mais na Justiça de primeira instância do que na Justiça dos Tribunais Superiores, o que é um contrassenso. Os Tribunais Superiores acomodam aquelas figuras mais experientes, juízes mais experientes, e hoje em dia infelizmente, são os tribunais que menos trazem credibilidade
para a população, né, para a justiça no Brasil. Então é isso. E essa operação, ela tem também um outro contexto, que é uma operação feita sob as diretrizes do STF da ADPF 635, que é aquela ADPF das favelas. Então, pelo menos, acredito que não vai haver uma intervenção do STF para babar esse tipo de operação, já que tudo está sendo feito, né, teoricamente, nas diretrizes que o STF traçou naquela ADPF. Então, por enquanto, tudo certo na operação e vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. É uma operação que envolve não apenas lavagem de dinheiro, como também, como eu citei aqui, o caso do desembargador do TRF2, também de violação de sigilo funcional, tentativa de obstrução de justiça. Então, são realmente fatos muito graves que demonstram essa ligação do crime organizado, essa penetração do crime organizado nas profundezas mesmo da estrutura do Estado, na estrutura mesmo pública do Brasil, que é lamentável, e a gente espera que operações desse tipo sempre estejam aí acontecendo, porque isso é um problema crônico do Brasil, esse tipo de infiltração do crime organizado nas nossas estruturas públicas, nos nossos agentes públicos. Então, sem fazer acusações aqui ao Márcio Canella ou ao Marcos Amin, mas a gente espera que tudo seja devidamente apurado, que nenhuma injustiça seja feita e, caso exista alguma responsabilidade, que os responsáveis sejam devidamente punidos. Mas, por enquanto, é isso. É um fato criminal e que vai ter sérias implicações políticas aí contra o Flávio, pelo motivo dele ser o candidato ao Senado indicado pelo Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro. De qualquer forma, uma situação toda muito preocupante, especialmente por isso que a Ludmila traz, né, o envolvimento de quadrilhas de organizações criminosas com um policial civil ou ex-policial civil e também com um político. Parlamentares, policiais envolvidos em crimes, dentre alguns que a Ludmila também adiantou, são investigados nessa operação os crimes de organização criminosa, contratação direta, ilegal e lavagem de dinheiro. Essa, sim, é uma operação autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e já é um desdobramento, né, de outras ações, de outras fases dessa Operação Unha e Carne. Eu relembro um pouquinho aqui pra gente. A Operação Unha e Carne foi deflagrada pela Polícia Federal em dezembro de 2025 para investigar, a princípio, um suposto esquema de vazamento de informações sigilosas sobre ações policiais contra o Comando Vermelho. Com o avanço das investigações, a apuração foi ampliada e passou a mirar também uma suposta rede de proteção ao crime organizado, que envolveria, como estamos falando, agentes públicos, parlamentares, integrantes do judiciário e operadores financeiros. Na quinta fase da operação, realizada na semana passada, aí você vê a foto dele, nós trouxemos aqui um Oeste com Elas. A Polícia Federal prendeu o pastor Márcio Pôncio, investigado por suposta ligação com a chamada máfia do cigarro. Nas fases anteriores, a operação também teve como alvos o desembargador federal, imagine, Macário Ramos Júdice Neto, suspeito de vazar informações sigilosas, né? Quer dizer, é um crime de muito baixo nível esse. E o deputado estadual Tiago Rangel, preso por suspeita de participação em fraudes em contratos da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Agora, então, essa nova fase nessa manhã, é bom ver a polícia na rua, é claro, são todos ainda suspeitos, mas é preciso que a investigação aponte exatamente quem é quem nessa quadrilha que já age há tanto tempo, há pelo menos 6 anos, e que principalmente sejam punidos. Chega de impunidade nesse país, chega de crimes que são passados, batidos, vão para as páginas dos noticiários e daqui a pouco são esquecidos, passam pouco tempo nas penitenciárias, cumprindo algumas penas simbólicas, pagam alguns valores em dinheiro e logo são liberados. Eu trago também essa informação dessa fase agora, então a gente está falando nessa manhã de terça-feira
desse ex-chefe da Polícia Civil, Marcos Amin, e também do ex-prefeito de Belford Roxo. A Ludmila explicava para a gente, o Márcio Canela, atual presidente do União Brasil. Canela é pré-candidato ao Senado pela União Brasil. Paula Camacho. Também são alvos 2 policiais ligados a esse pré-candidato ao Senado, a esse parlamentar. São eles José Carlos Alves de Souza e Pablo Juquia. O Amin foi nomeado secretário da Polícia Civil pelo então governador Cláudio Castro, também já bastante enrolado em investigações policiais. A ação mira um grupo suspeito de usar esses postos de combustíveis, também aqui em São Paulo. A gente ouve falar muito sobre facções usarem postos de combustíveis para lavagem de dinheiro, mas lá no Rio, nessa operação, segundo dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, teria sido movimentada essa quantia absurda de 7,6 bilhões de reais em dinheiro sujo, né, nesse período de aproximadamente 6 anos. Mais uma vez, uma operação que teria sim sido autorizada por Alexandre de Moraes. A gente já trouxe aqui nessas fases anteriores a questão do Pôncio, mas também a gente se lembra muito quando quase tudo começou a ganhar holofotes mais fortes. O presidente ou ex-presidente da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Rio, o Rodrigo Bacelar, foi preso já numa fase anterior e a polícia apurou a relação de agentes públicos com o crime organizado. Um absurdo total. Nessa manhã, ao todo, a gente falou, são 19 mandados de busca e apreensão no Rio, que acontecem em Niterói, em São Gonçalo, em Itaboraí e também em Resende. Também há essa ordem de sequestro de bens e suspensão das atividades das empresas, que seria o mínimo, né? Reaver esse dinheiro ilegal e parar, né, com a atividade, estancar, né, os exercícios dessas empresas. E, mais uma vez, para fechar e te passar, os crimes seriam principalmente organização criminosa, contratação direta ilegal e essa lavagem de dinheiro. Olha, Adriana, sinceramente, eu sinto muito pelo povo carioca, porque eles estão cercados de bandidos por todos os lados. São facções criminosas, milícias, deputados, governadores. Gente, nos últimos 30 anos, quase todos os governadores tiveram alguma implicação com a justiça. Ou foram retirados do cargo, ou foram presos, ou estão respondendo por alguma ação gravíssima. Veja, quando vai se candidatar ao cargo de governador, já tem que estar implícito ali que provavelmente vai para a cadeia, porque tem sido assim nas últimas décadas. Eu lamento muito que isso esteja acontecendo. E veja, em relação a essa operação Unha e Carne, que tivemos destaque semana passada, principalmente por conta daquele papel, né, daquela lista de nomes de deputados e que também incluía o nome do ex-governador Cláudio Castro, em posse do bicheiro Adilcinho, que foi preso semana passada nessa operação. E nessa lista de pessoas, né, de personalidades políticas do Rio de Janeiro, estava lá o nome do Cláudio Castro com repasses no valor milionário, mais de 3 milhões de reais aí. Incluindo também, tinha o nome do ex-deputado Ramagem, que está exilado nos Estados Unidos, né? Ele veio a público, ele gravou um vídeo dizendo que nem conhecia o bicheiro, que não tem nada a ver com isso, e a prova disso é que ele estava condenado. E durante toda a investigação, a vida dele foi completamente revirada. Então, se os policiais quisessem comprovar que ele não tinha nada, bastava ver as datas de repasses que está naquelas anotações e conferir em relação às contas do ex-deputado. Agora, eu gostaria de trazer um destaque sobre esse senhor, esse pastor Pôncio, né? Gente, quem conhece de fofoca e tá nas redes sociais acompanhando, né, já conhece ele de outros carnavais. Esse senhor, ele é muito famoso, ele e a família dele são muito famosos nas redes sociais. Ele vive uma vida de extremo luxo, as mansões que ele vive ali são maravilhosas. E o curioso é que ele tentou ser deputado na última eleição e ele declarou um patrimônio ali de R$1 milhão, o que é muito curioso, porque ele gasta isso numa viagem. E ele declarou isso e agora foi preso nessa operação, né, acusado de ajudar, né, de ter algum envolvimento aí na lavagem de dinheiro dos bicheiros e repasses para deputados. Veja, ele é um pastor
dono de uma empresa de tabaco. Ele é conhecido como pastor do tabaco, gente. Ele é famosíssimo. A família dele também é muito famosa. Por exemplo, a esposa dele, no auge dos seus 50 anos, está grávida atualmente. Olha isso. E os filhos dele também já foram envolvidos em diversos escândalos de traição. O filho foi traído pela esposa que teve filho com a cunhada. Foi um rolo que vocês não têm ideia. Diante de tudo isso, o nome da família cresceu muito. A filha desse senhor, desse pastor, conseguiu ter votos suficientes para ser deputado estadual. É deputado estadual pelo Rio de Janeiro atualmente. Ele tentou, não conseguiu, mas o que eu queria destacar mesmo é que eu acho muito curioso eles terem sempre exibido essa vida de luxo que eles sempre exibiram nas redes sociais e ter declarado um patrimônio tão pequeno. Mas agora, né, tem a oportunidade aí de nós descobrirmos, né, realmente quem é esse pastor.